Gente, então, boa noite. Nós estamos de novo em mais um Café Teológico, nosso Café com Tozer. Hoje estamos no estudo 5, estamos estudando o livro Em Busca de Deus ou A Procura de Deus, que é uma outra versão. E hoje nós vamos ver o capítulo 4, Compreendendo Deus, é o estudo 5, porque tivemos o primeiro estudo sobre a introdução do livro e do autor. E hoje é um tema um pouquinho diferente, porque ele vai falar sobre a questão da realidade e a realidade em relação a Deus. E o tema é basicamente Salmo 34:8, ó provai e vede que ele é bom. Então é um tema bem gostoso, entra num ponto um pouco filosófico, mas eu não vou entrar nessa vertente não, senão a gente não vai chegar a muito lugar disso daí. Ok? Bem, você já deve estar lendo o livro, e nesse capítulo, Tozer ele começa dizendo, né, que foi um homem chamado Carl Holmes que há mais de 25 anos ele chamou a atenção para o caráter deducional da fé que os homens têm em Deus. A ideia de que é possível, vamos dizer, crer ou aceitar a Deus a partir de uma série de fatores. E você vai juntando esses fatores e você pode chegar a uma dedução que Deus existe. E ele vai dizer que para a maioria das pessoas Deus existe apenas na intuição e não em realidade. A ideia é que realmente, aqui no Brasil, principalmente, se nós pegarmos pelo menos, talvez, quase toda a população, uma pequena faixa fora, vai dizer que é filho de Deus, que crê em Deus, mas essa crença, muitas das vezes, ela é deduzida a partir de uma série de fatores externos, ou intuída a partir de uma série de situações que a pessoa viveu. É uma dedução que é tirada das evidências que a pessoa acha que é adequada para ela, mas no final das contas, Deus ele continua sendo um desconhecido para essa pessoa. Essas pessoas dizem assim: Deus deve existir, portanto, acredito que ele existe. Esse seria as pessoas que olham várias situações e talvez olhando por um aspecto mais pedagógico, não deve existir. Facilitas diz que tem outros que nem chegam a esse ponto. Né? Eles dizem assim que apenas conhecem a ideia da existência de Deus por ouvir dizer. Essas pessoas nunca se incomodaram em refletir pessoalmente sobre a questão. Mas já ouviram muita coisa sobre Deus e aceitaram essa crença nele. Mas veja que esse aceitar é um aceitar mais deducional dentro das circunstâncias que a pessoa vive. E ele aceita a ideia de Deus como ele aceita a ideia, talvez, de outros tipos de credos, aceita superstições, aceita a ideia de azares, de mandingas, e assim por diante. Ou seja, está dentro do espectro religioso que a pessoa crê. E ele diz assim que para outros Deus é apenas um ideal, é apenas um outro nome que é dado à bondade, beleza, verdade e assim por diante. E é interessante, tem um ateu famoso que já morreu já faz muitos anos aí, é Carl Sagan, acho que boa parte das pessoas conhece. Ele diz o seguinte, né, que a ideia de que Deus é um gigante barbudo, de pele branca, sentado no céu é ridícula. Mas se com esse conceito você se referir a um conjunto de leis físicas que rege o universo, então claramente existe um Deus. Só que ele é emocionalmente frustrante, afinal não faz muito sentido rezar para a lei da gravidade. Isso daqui tudo bem, você quer aceitar a ideia de Deus, se Deus for as leis da natureza, está valendo. Ou seja, a pessoa até admite, por brincadeira, a ideia de uma divindade, mas na verdade o que ele dá para o nome de divindade é outra coisa, pode ser beleza, vontade, verdade, leis da natureza, o universo em si, a vida em si, mas isso certamente não é o Deus que nós entendemos como o Deus da Bíblia, o Deus cristão. Então a pessoa aceita Deus apenas como uma ideia, Deus é aceito como uma ideia. Na Bíblia a história é um pouquinho diferente, porque várias passagens, e entre elas, eu estou aqui Isaías 45:5, o Senhor Deus diz acerca dele mesmo: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conhece. Você está dizendo assim, além de mim não há Deus, não há outro. Eu sou o Deus.
Eu sou o cara que criou todas as coisas, sou um Senhor. As pessoas podem ter as ideias que quiserem acerca de Deus, mas o Senhor, ele não entra em competição com elas. Ele deixa bem claro, além de mim não há Deus. As pessoas aceitam Deus como uma ideia, mas o próprio Deus não faz caso dessas pessoas. Elas estão, na verdade, num aspecto de cegueira, do ponto de vista religioso. Né? Mas se aceitam Deus como uma ideia, será que aceitam Deus porque Deus é um conceito familiar? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque essas noções acerca de Deus, que as pessoas têm acerca de Deus, elas são muito variadas. As pessoas defendem muitas coisas em relação a Deus, mas a verdade é que Tozer ele tem razão de forma espetacular e diz que essas pessoas não conhecem a Deus através de uma experiência pessoal. Ou seja, elas conhecem a Deus, talvez até por uma ideia, até mesmo por uma doutrina, se for o caso, por uma crença, por um ideal, ou familiaridade, mas não através de uma experiência pessoal com o próprio Deus. E para essas pessoas, esse contato familiar com Deus jamais passou pelas suas mentes. Elas até admitem a existência. Eu tinha um professor, na época que eu fazia mestrado em São Paulo, que ele dizia assim que ele cria em Deus, mas esse Deus ele não interferia com a vida humana, esse Deus estava além, ele era tão além, tão transcendente, que ele não perdia tempo com o ser humano que ele criou com todas as capacidades para gerir sua própria vida. Esse era um agnóstico. Mas ele se dizia crente, uma coisa interessante, não, eu só creio. Mas ele admitia a existência de Deus, mas não admitia a existência de Deus como alguém que pode ser conhecido pessoalmente, assim como nós conhecemos pessoas, assim como nós conhecemos as coisas. E no final das contas, o que acontece? As pessoas acabam aceitando a ideia de Deus por um conceito de familiaridade. Os cristãos, eles conhecem a Deus muito além disso. Eles conhecem por quê? Porque a própria palavra de Deus que lhes foi revelada lhes ensina sobre Deus como um ser pessoal. Nós oramos ao Senhor como sendo nosso Pai, Pai nosso que está no céu, mas os conceitos de Deus como pessoa, de personalidade, de esposa, paternidade, pode embutir nas pessoas a ideia de familiaridade. E isso que é um problema. Muitos creem em Deus, mas não numa crença real, mas numa crença familiar. É uma ideia tão normal, tão comum, tão do cotidiano, que a pessoa aceita como real por familiaridade. E aí, todo vai dizer assim que isso é reconhecido em teoria, mas há milhões de cristãos professos para quem Deus não é mais real do que é para os não cristãos. Ou seja, também esse conceito de familiaridade pode atingir pessoas que estão dentro da igreja. Ele diz que esses cristãos nominais passam a vida tentando amar um ideal e ser leais a um princípio. Isso aqui é algo que devemos parar para pensar, porque é possível, sim, por familiaridade ou por alguma experiência que você teve anteriormente na sua vida, você se chegar à igreja, você se chegar às doutrinas cristãs, e você dizer assim, olha, isso me completa em algum sentido, eu acho isso muito bom, eu gostaria de perseguir isso para a minha vida, e Deus acaba sendo ali talvez um ideal a ser perseguido. E há muitas pessoas, sem dúvida, dentro das igrejas, que estão sinceramente enganadas acerca da sua crença em Deus. Elas têm passado a vida tentando amar um ideal, Jesus como ideal humano, como ideal de vida, né? Estão tentando ser leais a um princípio cristão, mas lhes falta o principal. E esse principal é justamente o conhecimento real e pessoal de Deus através de uma experiência que você teve com Ele, seja ali na sua salvação e entre outras que poderiam vir depois. Paulo, ele fala em 1 Coríntios 8:7, né, sobre esse conceito de familiaridade, quando ele fala de pessoas que estavam comendo carnes sacrificadas, eles, inclusive, alguns que estavam dentro da igreja, e dizendo assim, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da
familiaridade, até agora, como ídolo, ainda come dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem contaminar-se. Ou seja, ele está falando de, olha, naquele contexto de paganismo, onde o cristianismo entrou, muitos se tornaram cristãos, mas muitos ainda entendiam a ideia de que aqueles ídolos poderiam ser algum tipo de divindade, ou ter algum tipo de poder, algum rudimento desse mundo que teria sobre as pessoas, talvez, alguma autoridade. Isso é por familiaridade. Tantos anos que eles estão com aquilo ali, e eles ainda não perceberam isso, não conseguiram retirar essas ideias. Muitos estão assim com relação a Deus. Deus é brasileiro. Então todo mundo diz, olha, Deus é pai, não é padrasto, Deus é brasileiro, eu sou filho de Deus. E por familiaridade, tanto se ouvir falar nesse sentido, Deus acaba se tornando uma imagem projetada das nossas próprias, talvez assim, necessidades. Ou ele é um ideal filosófico. Deus acaba sendo um conceito familiar, mas ele não é conhecido pessoalmente por estas pessoas. Muito bem. A questão é que se Deus não é um Deus ideal, não é um conceito ideal, não é um princípio a ser seguido, ele de fato existe, ele é uma pessoa, então é possível conhecer a Deus, principalmente porque a palavra de Deus fala lá em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é um princípio também da palavra de Deus, que é possível não só conhecer a Deus, mas crescer nesse conhecimento de Deus, tanto pelas Escrituras, como por andar na presença de Deus, todos os dias ali, olhando o Senhor na beleza da sua santidade, buscando o seu santo como Ele é. Então, apesar dessas dificuldades que as pessoas têm, essa nuvem nebulosa, espessa, existe um ensino bíblico que Deus pode ser conhecido, sim, em experiência pessoal. A Bíblia inteira, ela clama por isso, ela nos chama a atenção para Deus como a figura central, como Deus com aquele que nós devemos perseguir, buscar, andar e crescer na sua presença em conhecimento, em amor. Então, a palavra de Deus chama a atenção para isso. A própria palavra ela vai deixar bem claro que Deus é uma pessoa e ele deve ser conhecido. É sempre, como diz todos assim, uma pessoa viva, presente, a falar, rogar, amar, agir, manifestar-se, onde quer que seu povo tenha tido a receptividade necessária para acolher essa manifestação. Fazendo essa palavra. Então está lá, Deus é Deus, mas é um Deus pessoal. E se manifesta por meio da sua palavra pessoalmente a cada um dos seus escolhidos. E aí ele vai dizer que a Bíblia considera mais do que evidente o fato que os homens podem conhecer a Deus com a mesma familiaridade com que conhecem pessoas ou coisas. Agora, no sentido de familiaridade, a ideia de que assim como eu conheço coisas, assim como eu conheço pessoas, assim como o meu entendimento é capaz de apreender outra personalidade que não a minha e ter interação com ela, posso reconhecer coisas, eu também posso interagir com o Senhor. E a Bíblia está cheia de termos em que deixa claro essa interação pessoal de Deus com o homem e vice-versa. Então ele vai usar, por exemplo, o Salmo 34:8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ora, se eu posso provar e eu posso ver que isso é bom, isso tem a ver com a experiência pessoal, familiar, da própria presença de Deus, de que Deus de fato existe. Salmo 45:8, todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés, cássio, falando do rei dos reis, e está usando termos organolépticos, né? O cheirar, o perceber, o sentir. Ou seja, quando você conhece coisas, a palavra, do jeito que você conhece as coisas, se percebe, você também pode perceber a Deus. E o Senhor Jesus, ele vai usar o termo, as minhas ovelhas ouvem. Se ouvem a minha voz, é porque eu estou falando com elas. E falar com alguém é uma interação, um relacionamento pessoal. E Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não só temos interação com Deus, mas temos a promessa que um dia veremos em sua, vamos dizer, glória maior. Nós veremos ao Senhor.
E, gente, isso é apenas alguns exemplos, tem muitos outros, mas o mais importante que tudo isso é que toda a Bíblia nos ensina a crer assim, que Deus não só existe, como ele pode ser conhecido e ele deve ser conhecido, e que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Vocês lembram de Jó? Jó passou aquela experiência terrível e ao final do livro ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Não é que ele não conhecia Deus. Ele conhecia Deus, ele ouvia sobre Deus, ele talvez conhecia os mandamentos do Senhor, ele tinha ouvido falar muito de Deus, talvez até o Senhor Deus tenha falado com ele de alguma experiência, mas ele diz assim: mas agora os meus olhos te veem, não só eu te ouvia, mas agora eu te ouço e vejo a tua majestade, vejo a tua santidade, e automaticamente diz assim: por isso eu me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Não tem como estar na presença da majestade de Deus e permanecer intocado. A sua santidade nos leva a ver a sujeira em nossas almas. Então é possível conhecer a Deus e nós devemos prosseguir nesse conhecimento. No entanto, para conhecer a Deus é preciso exercitar o Espírito, é preciso exercitar as faculdades espirituais que nos foram dadas. Bem, o que significa então conhecer Deus? Segundo Tozer, significa que em nosso coração possuímos faculdades por intermédio das quais podemos conhecer a Deus tão bem quanto nós conhecemos as coisas materiais através dos 5 sentidos. Então, é possível. Como? E aí ele vai fazer uma relação entre o mundo físico, o mundo material e o mundo espiritual, e diz assim: mantemos contato com o mundo físico exercitando as faculdades que nos foram outorgadas por esse fim. Então, nós temos os 5 sentidos, talvez alguns outros, não sei, alguns dizem que temos até 22 sentidos, mas os 5 principais sentidos que nós podemos interagir com esse mundo, podemos percebê-lo, podemos tocá-lo, podemos conhecê-lo. E da mesma forma, a palavra de Deus vai dizer que nós possuímos faculdades espirituais. Em 1 Coríntios 2, versículo 12 ao versículo 13, o apóstolo diz assim para nós: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, nós temos sim, pela graça de Deus, quando nós somos regenerados, fomos tornados filhos de Deus, nós recebemos um Espírito vivo. E esse Espírito não é o Espírito do mundo, é um Espírito que vem de Deus, e por esse Espírito nós agora podemos compreender a palavra do Senhor, podemos perceber a presença de Deus, não mais por um ideal, não mais por um raciocínio, não mais por uma ideia filosófica, mas pela sabedoria ensinada pelo próprio Espírito, não pela sabedoria humana. E que nos permite agora, com essas novas faculdades, conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Então nós possuímos agora, como filhos de Deus, faculdades espirituais. Por meio delas nós podemos conhecer a Deus, né? E nós passamos a utilizá-las. Isso é importantíssimo. Uma pessoa sem o Espírito de Deus, ela é espiritualmente morta, ela não tem como entender a Deus, ela não tem como conhecer a Deus, ela não tem como se achegar à presença de Deus, ela não consegue compreender os rudimentos da palavra do Senhor. Porque é preciso um novo espírito, um novo coração, novas faculdades para perceber isso. E essas faculdades devem ser exercitadas. Então você tem que, de alguma forma, ter essas capacidades espirituais, esses sentidos espirituais para poder conhecer Deus, porque Deus é Espírito. Ora, Deus é Espírito e Ele procura adoradores que o adorem, não fisicamente, no sentido intelectual, mas que o adorem em espírito e em verdade. Não é só a mente, mas é também o espírito. E claro, quando é que começam essas faculdades? Quando há uma operação salvadora no nosso coração. E todos vão dizer que a faculdade espiritual do homem não regenerado
não tem como, estão adormecidas, sem utilização, e por isso mesmo estão mortas. E por que isso aconteceu? Porque em nós caiu a maldição do pecado. Ele diz assim, entretanto, tais faculdades podem ser reavivadas mediante a atuação do Espírito Santo quando dá regeneração. E esse é um dos benefícios incomensuráveis da palavra de Deus, o fato de sermos filhos de Deus. Ok? Tranquilo? Então vamos adiante. Muito bem. Eu tenho que exercitar as faculdades espirituais foram dadas por Deus, mas isso tem que partir do ponto de que eu reconheço que há uma realidade espiritual. Todos vai dizer que os filhos de Deus já redimidos, por que razão conhecem tão pouco desta comunhão consciente habitual com Deus? Que as Escrituras falam de maneira tão clara. Isso é uma pergunta a se fazer. Por que tão poucos cristãos têm essa relação mais pessoal, não tem, na verdade, essa relação mais pessoal e mais próxima com Deus? E ele vai dizer que uma das respostas é justamente a nossa incredulidade crônica. Por quê? Porque a fé nos capacita, e capacita os nossos sentidos espirituais a funcionar. Nós temos, uma vez que fomos regenerados, nós temos essas capacidades para nós estarmos na presença de Deus, para entendermos a sua palavra, para podermos, em sua presença, em oração, gozar da presença do Senhor de forma pessoal. Mas ele diz assim, mas sempre que a fé é defeituosa, o resultado será a insensibilidade ou pelo menos o amortecimento de nosso espírito para com as realidades espirituais. Então é possível, sim, ter filhos de Deus verdadeiros e que tem muito pouco de experiência pessoal com Deus. É filho de Deus, mas de alguma forma tem um espírito um pouco mais amortecido, é que a gente pode falar em relação às realidades espirituais. E todos diz que isso é a realidade do grande número de crentes de hoje. E ele não precisa ir muito longe, basta ir às vezes nas igrejas, e ele diz que vai encontrar toda a prova necessária. Bem, ele diz assim, existe à nossa volta todo um reino espiritual cercando-nos, envolvendo-nos, bem ao alcance do nosso espírito, esperando que o reconheçamos. Isso é natural, isso é ponto pacífico. Claro que tem linhas doutrinárias que vão dizer assim, não existe nenhuma realidade extra, nenhum dom extra, nenhuma coisa extra além da palavra de Deus. E aí nós temos um problema porque nós cremos justamente por causa de uma realidade que não é nossa, que é o próprio Deus, que é completamente espírito. Claro que com isso a gente está dizendo que a gente vai agora correr atrás de aparições de anjos, vai correr atrás de revelações, vai querer ver um sapatinho de fogo ou qualquer coisa, pegadas de anjo. Não, isso daí é bobagem, não é esse tipo de experiência. Estamos falando de uma intimidade pessoal com Deus. E muitos filhos de Deus, assim como muitos filhos, se nós compararmos com filhos em termos familiares, não têm intimidade com seu pai. Tem famílias em que todos se amam, todos estão ali bem cuidados, mas às vezes um filho não tem intimidade com o pai, não se achega muito para o seu pai, não tem uma conversa mais próxima. Reconhece, ama o seu pai, está ali, mas é emocionalmente distante. Assim, muitas vezes nós vamos encontrar com os filhos de Deus. E ele vai dizer a todos que o próprio Deus espera a nossa aceitação de sua presença. E quando é que esse mundo infinito, além desse mundo material, se tornará real para nós? Se tornará real para nós a partir do momento em que começamos a levar em conta a sua realidade. Ok? Então aqui nós temos que tomar cuidado com isso. Paulo vai falar em 1 Coríntios 10, de 1 a 5, o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Está falando ali do povo de Deus 40 anos no deserto, em que uma nuvem acompanhava o povo, uma coluna de nuvem acompanhava o povo durante o dia, e diz assim, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés.
Ele diz assim, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E é aqui uma situação impressionante. O povo que estava ali no deserto e andou 40 anos no deserto, nenhum deles, com exceção de dois, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Aquela primeira geração que entrou no deserto e andou, todos morreram, somente seus filhos entraram, e daquela geração são Josué e Caleb. E Paulo ele olha para aquela situação e ele vê uma realidade além, uma realidade espiritual. Por quê? Porque todos ali estiveram sob aquela nuvem, todos passaram pelo meio do mar, ou seja, todos foram batizados nesse aspecto da nuvem do mar, com respeito também a Moisés. Todos eles comeram do maná, um manjar que vinha dos céus, e todos beberam das fontes de água, da água que saía da pedra, e diz assim que essa pedra era espiritual. Eles bebiam da mesma pedra espiritual que os seguia. Isso aqui é uma ideia judaica, que muitos rabinos diziam que enquanto o povo de Deus andava, onde eles paravam, sempre estava ali aquela pedra a manar água. E Paulo olha para aqui e diz assim, essa realidade material que eles viveram é, na verdade, o próprio Cristo. Aquela pedra que manava água era o próprio Cristo. E ainda assim, mesmo tendo vivido todas essas experiências, morreram no deserto. Deus não se agradou da maioria deles. Então, você pode até vivenciar uma experiência material sem perceber por trás a realidade espiritual que está ali naquela situação. Mas como filhos de Deus, nós somos obrigados, ou pelo menos somos incentivados, a ver a boa mão de Deus em todas as situações. Nós somos incentivados a olhar a bondade de Deus em todas as coisas ao nosso redor. Isso, meus irmãos, é ter uma visão espiritual da realidade que nos serve. Paulo ele vai e olha, passa a lente do Espírito e diz assim, olha, aquilo ali era a mão de Deus, a experiência que eles viveram era uma experiência espiritual. Mas Deus não se agradou da maioria deles, porque eles não se voltaram para o Senhor. Muito bem. Mas aí nós temos o seguinte, estamos falando de realidade, já estamos falando aqui de uma realidade espiritual, e alguém pode dizer assim, mas o que é realidade? E aí todos vai dizer o seguinte, olha, eu acabei de entregar duas palavras que exigem definição, e essa definição é necessária. Então ele diz assim, se levarmos em conta a realidade, então tem dois termos que ele quer falar. Primeiro é levar em conta, e segundo é realidade. Basicamente o estudo todo vai girar agora sobre esses dois termos. E ele vai dizer assim, o que ele entende por realidade? Por realidade, entendo aquilo que existe a parte de qualquer ideia que qualquer mente possa ter a seu respeito, e que continuaria existindo ainda que nenhuma mente e nenhuma parte pensasse sobre ela. Aquilo que é real existe por si mesmo, não depende de nenhum observador para ter validade. Por que ele está falando isso daí? Porque tem muitas pessoas daquela época e hoje também que gostavam de dizer que a realidade é simplesmente fruto da mente humana. E todo vai dizer que ele tinha consciência daqueles que gostavam de zombar da ideia natural do homem sobre a realidade, que a realidade é isso que está aí, a realidade é concreta. E ele fala dos idealistas. Os idealistas são aqueles que tecem argumentos intermináveis que procuram provar que nada é real fora da mente. A ideia de que a mente humana é que dá significado para as coisas que existem fora da mente. Os idealistas eles vão dizer o seguinte, e aqui eu vou chamar de idealismo filosófico, ele afirma que a realidade, ou realidade como os humanos podem conhecê-la, é fundamentalmente mental, mentalmente construída ou imaterial. Isso é uma coisa estranha, porque no idealismo filosófico, enquanto você vê, enquanto você interage, aquilo existe. E a pergunta é, quando você morrer, essa realidade continuará existindo? O idealismo filosófico diz assim, a realidade ela não se mantém sem uma mente presente. Claro que vai ter o idealismo filosófico alemão, que vai falar outras coisas um pouquinho diferentes, mas a mesma ideia.
E aí a pessoa acaba dizendo o seguinte: eu sou o nexo da própria realidade. Nada real fora da minha mente. E todo vai dizer assim: não, olha, os idealistas eles estão tão errados quanto os relativistas. Porque os relativistas eles gostam de dizer que tudo é relativo, ou seja, que não há pontos absolutos no universo, não há absolutos filosóficos, não há absolutos morais, não há absolutos culturais, até sexuais no universo. Ou seja, você não pode medir nada porque tudo é muito maleável. E essas pessoas sorriem para os cristãos e dizem assim: esses cristãos são muito simples, a mente deles é muito simples. E eles acabam de ser muito comum em alguns cursos da universidade, em que quando um crente chega e se coloca como cristão, ele é zombado na presença de todos os alunos pelo próprio professor. Ok? Mas o Senhor Deus ele dá risada quanto a isso. O Tozer diz que o crente ele não deve se aborrecer com essa demonstração de desprezo. Primeiro porque o próprio Senhor diz assim: é assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há Deus. Não é você que constrói o universo. Essa realidade não está baseada na sua mente. A realidade independe do seu conceito humano. Eu sou Deus, eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Essa realidade está baseada em mim, e ele vai falar isso depois. Então a realidade independe do conceito humano, seja o que o homem possa pensar acerca da realidade, ela não está baseada no conceito que o homem faz dela. A realidade que vivemos, ela existe por si mesma, independente do ser humano, mas ela existe derivada de Deus. Daqui a pouco a gente vê sobre isso daqui. Muito bem. O fato é que não é possível fugir da realidade que nos serve. Para o idealista, pode. Você está ali na sua mente, quando você vai sonhar, você sai dessa realidade, quando você deixa de existir, essa realidade deixa de existir. Mas o cristão sabe que não é isso. O cristão ele pode sorrir diante disso porque ele sabe que Deus existe, que Deus é completamente absoluto, ele é Deus, não há outro Deus além dele. E que Deus criou esse mundo material, esse mundo concreto, para que o homem possa usá-lo, para que o homem possa perceber o que é, para que o homem possa interagir com a sua realidade. Então, de certa forma, Tozer vai falar uma frase que tem a ver com filosofia bem, vamos dizer, profunda, e diz assim: apesar de nada ser fixo nem real na verdadeira expressão destas palavras, quando aplicadas a Deus, para todo o propósito da vida humana, nos é permitido agir como assim fosse, em relação ao mundo. O mundo é concreto, o mundo é real. Mas em relação a Deus, o mundo ele não é fixo nem real, no sentido que ele existe por si mesmo. Não, o universo ele é derivado de Deus. Deus existe por si mesmo e o universo existe porque é sustentado por Deus. Mas para nós que fomos criados dentro desse universo derivado, que é sustentado por Deus pela sua palavra, nós podemos vê-lo como algo concreto, não como fruto da nossa mente. E todo indivíduo que reage dessa maneira, exceto, todo indivíduo reage dessa maneira, que esse mundo é concreto, a não ser que ele esteja mentalmente enfermo. E ele vai dizer que os idealistas e relativistas não são pessoas mentalmente enfermas. Por quê? Porque eles sabem que esse mundo existe. Eles vivem nesse mundo dentro das noções de realidade. Eles não imaginam que essa realidade vai se alterar na presença deles. Eles repudiam a noção de realidade, mas eles vivem com a noção de realidade. Isso aqui é uma coisa interessante. Por quê? Porque ainda que você diga assim que essa realidade ela não existe, ela é uma projeção da mente, você tem que viver nas regras dessa realidade. Você fala uma coisa, mas vive em desacordo com esta mesma coisa. Ou seja, Tozer vai dizer que as suas ideias estão arraigadas apenas no intelecto. É a mesma coisa, o relativista, tudo é relativo, tal. Se eu te der um tiro, você acha que é certo ou errado que eu vou fazer com você? E aí o relativista ele vai ter que tomar uma posição absoluta, se é certo ou se é errado.
A mesma coisa idealista, não, essa realidade ela não existe, essa realidade é uma projeção, ela só existe enquanto projeção da minha mente. Então você diz assim, olha, então eu vou pegar uma picareta e tacar no seu pé e furar o seu pé. E aí não tem jeito, a pessoa vai ter que dizer, opa, tem que fugir desse cara. Por quê? Porque a realidade que existe ao nosso redor grita aos nossos sentidos que ela é concreta. Essas pessoas, elas repudiam as teorias que elas mesmas dizem para defender. Emmanuel Wertheimer, ele, que é um aforista famoso e gosta de fazer muitas frases, bem famoso, tem frase sobre tudo, ele disse o seguinte, que quando o idealista põe a mão na carteira, ele torna-se inconscientemente um realista. Não tem como. Ele vai ter que comprar alguma comida e ele vai ter que tirar dinheiro da carteira. A partir do momento que ele pega dinheiro, ele se torna um realista. Por quê? Porque ele não consegue viver fora das regras da realidade em que nós vivemos. E aí, como disse o Senhor, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Não há outra realidade além de mim. Então não é possível você fugir da realidade que te cerca, achando que essa realidade serve a ti mesmo. Ok? E Paulo ele vai falar em Colossenses 1,17 que essa realidade toda ela existe porque não só Deus a criou, mas porque Deus a sustenta. Falando sobre Jesus Cristo, ele diz que Jesus é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, tudo é sustentado, ele é o fundamento de toda a realidade. Então você pode falar muita coisa, muita gente pode falar um monte de bobagem acerca de Deus, acerca da realidade que vivemos, mas o fato que permanece é que esse universo material em que nós vivemos, desde a partícula, a subpartícula menor possível, a partícula subatômica menor possível, ao astro ou à galáxia de maior densidade que nós podemos ter nesse universo, tudo é sustentado pelo próprio Cristo Jesus. Ok? Vamos adiante. E o cristão, como é que ele fica nessa história? O cristão ele aceita a realidade como ela se apresenta. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque os crentes regenerados eles são muito sinceros para acolher uma ideia só porque essa ideia se apresenta interessante. Os verdadeiros cristãos eles ouvem aquelas ideias e eles dizem assim, não, isso aí tem alguma coisa muito errada, e são sinceros o suficientes para não se encantar com a ideia só pelo fato de ela parecer atraente. E ele diz assim que também não se dão ao prazer de ficar tecendo um emaranhado de ideias por simples exibicionismo. Todos os seus pensamentos são práticos, no sentido de são concretos, são reais. O cristão ele não perde muito tempo elaborando grandes esquemas filosóficos na sua mente para tentar explicar algum aspecto da realidade. As pessoas do mundo gostam de fazer isso. Se você entrar em algumas áreas de humanas, em que você tem principalmente a dialética envolvida no meio, você entra num pântano de ideias, porque você não sabe para onde aquilo vai, você não sabe a profundidade daquilo. Conceitos em cima de conceitos e conceitos contrários, fortalecendo os conceitos contrários, simplesmente um palavreado que não tem fim. Então, o cristão diz assim, não, isso daí é blá 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 demais para mim, isso não é concreto, isso daí é simplesmente filosofia e sabedoria humana. Então o cristão ele olha as coisas, vê a realidade como ela se apresenta e sabe que essa realidade é assim porque Deus de fato a sustenta. Ele vive por isso. Ele olha a si mesmo e ele vê quem ele é e aceita. Ele vê que ele tem em seu coração uma série de pecados. Ele não vai olhar para ele e dizer assim, nossa, eu sou um cara bom. Não, ele não é um cara bom. Ele tem sinceridade suficiente para olhar para si e dizer, Senhor, como é terrível o meu coração, misericórdia. Ele olha um acidente, uma fatalidade, e ele vê aquela fatalidade como ela de fato se apresenta. Ele não vai teorizar em cima daquilo como se fosse apenas um fato social ou uma consequência política. Ele vai ver aquilo como ela é.
O ser humano perdendo a vida em uma fatalidade, e aquilo é uma tragédia, é uma lástima, porque se aquela pessoa está morrendo sem a graça de Deus, ela estará eternamente separada da toda a graça, de toda a bênção que está do próprio Cristo Jesus. Então, ele não perde muito tempo com isso. O homem simples e sincero, ele sabe que o mundo é o que? Real. E Paulo, ele vai escrever em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 18 a 19, o seguinte: e se ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estúpido para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Ou seja, não se faça sábio segundo as regras e as normas desse mundo. Não perca tempo com isso. Por quê? Porque a sabedoria desse mundo, ela é loucura, ela não tem um fim feliz. Ela é loucura diante de Deus. Os sábios desse mundo, eles gostam de mostrar sua sabedoria basicamente em termos de antíteses, em termos de paradoxo. E quanto mais paradoxal, mais interessante. Mas isso é loucura, porque Deus apanha os sábios nessa própria estultícia deles, que se acham sábios, mas na verdade não são. Eles não olham a realidade como de fato ela é. Eles gostam de olhar a realidade como eles acham ou imaginam que ela deveria ser ou deveria ser para eles. Então, não, o cristão aceita a realidade como ela se apresenta. Ele se aprofunda na sabedoria da vida. Ele é mais sábio que 1000 homens em dúvida. Isso é importantíssimo, porque o cristão ele é simples, ele é sincero, e ele, na sua sabedoria simples, ele põe 1000 homens em dúvida no chinelo. Ele não sabe isso. Às vezes, com uma pequena pergunta, ele põe por terra um argumento muito longo, vamos dizer, complexo deste mundo. Ok? E não só isso. Né? Quando o cristão ele olha as coisas criadas, o sol, as estrelas, ele ouve os rios da natureza, ele não perde tempo achando, será que isso é um sonho de Deus? Será que isso existe mesmo? Será que essas coisas, na verdade, são um simulacro da minha mente? Não, ele sabe que todas essas coisas são bem reais. Ele não perde tempo com isso, ele vive e se regozija num mundo de realidades, um mundo que foi criado por Deus. Ele não se perde desses argumentos falazes. E com os seus sentidos, ele entra em contato com esse mundo. E mediante as suas próprias faculdades, ele consegue entender aquilo que Deus criou para que o homem habitasse. Deus equipou o ser humano com essas faculdades para isso. Mas o homem moderno, ele olha a realidade e ele nega a própria realidade que ele vê. Então nós estamos lotados de exemplos dos dias de hoje. A pessoa olha a si mesma. Ela se ela nasceu homem ou mulher, ela olha a sua sexualidade e diz assim, não, eu não sou homem, não, eu não sou mulher. Não, mas você nasceu mulher, não, isso aí foi um sexo que me designaram no nascimento. Se ninguém tivesse me designado, se ninguém tivesse dito que eu sou homem ou mulher, eu teria crescido e feito a minha própria escolha. Não, mas a biologia mostra que você é homem ou se é mulher, o seu gênero, e a pessoa diz, não, isso não importa, ou seja, ela não liga para a realidade, ela não vê a realidade como uma coisa simples e concreta. E o pós-modernismo que nós estamos vivendo, ele simplesmente chuta fora qualquer noção de um mundo concreto, de um mundo real. Muitos preferem acreditar que estão vivendo numa matriz do que num mundo concreto e real, com decisões reais e com consequências dessas decisões. Ok? E em Colossenses 2,8, a palavra de Deus nos diz assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o sedimento do mundo, e não segundo Cristo. Isso é uma mensagem para os cristãos. Paulo aqui está dando cuidado, rapaz, cuidado. Não se deixe enredar por essas filosofias, por essas sutilezas em que o mundo tenta nos vender. Essas coisas que estão muito, vamos dizer, caras aos homens, conforme as tradições humanas, conforme o sentimento.
Essas coisas não são segundo Cristo. Então, o cristão ele é chamado, ele é incentivado para olhar o mundo criado segundo a ótica de Deus como Criador. Deus criou esse mundo para que o homem habitasse nele. Esse mundo concreto. E ele nos deu a sua plena revelação em Cristo Jesus, para que nós não mais ficássemos enredados pelos rudimentos e pelas filosofias desse mundo. Muito bem. E então, como é que fica a questão da realidade? A realidade ela se fundamenta em Deus. Deus é real, então Deus é real no sentido máximo e absoluto do termo, de modo que nada é tão real quanto ele. E isso para nós é algo fantástico, porque se há algo de concreto em termos últimos, esse algo é Deus, e Deus é Espírito. Isso é uma coisa interessante. Todo vai dizer que todas as demais realidades dependem disso, é o que a palavra de Deus também diz. Todas as coisas são sustentadas pelo Verbo eterno de Deus. Nele, todas as coisas subsistem. A grande realidade é Deus. Ele é o autor da realidade inferior, independente, né? Dependente. Nós somos uma realidade que depende da realidade de Deus. Ou seja, somos uma realidade inferior derivada da realidade de Deus que nos sustenta. Quando Ele quiser, Ele instala ali e essa realidade é simplesmente obliterada. Deus possui existência objetiva, independente de qualquer noção que possamos ter dele. Você pode dizer qualquer coisa de Deus, mas Deus ele não se deixa levar por sua ideia dele. Deus é independente desse mundo. E toda vez uma frase que é famosa também dele, diz que o coração que o adora não cria o objeto da oração. Já o encontra aqui quando pela regeneração desperta do seu sono moral. Muitos gostam de dizer que a questão de fé em Deus, na verdade, é apenas uma necessidade humana. O homem, por viver num mundo, vamos dizer, evolutivo, evolucionário, em que os mais aptos sobrevivem, ele precisou criar alguma ideia, algum conceito de um ser superior para que pudesse, de alguma forma, dar vazão para alguns conceitos que na época ele ainda não sabia. Mas quando ele começasse a conhecer a natureza, a ciência, ele deixaria esses conceitos primitivos de lado. Não, isso é imaginar que Deus, na verdade, é um conceito derivado da minha mente, é a mesma ideia do idealista. Então, não, Deus não é isso. Em Hebreus, capítulo 1, versículo de 10 a 12, olha o que o autor de Hebreus ele afirma acerca de Deus. Ele diz o seguinte: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. É interessante que ele está deixando bem claro que Deus criou e lançou os fundamentos dos céus, da terra. Isso aqui tudo é obra da mão de Deus. A gente diz assim, mas eles perecerão, eles serão destruídos, mas tu não. Tu permanecerás para sempre. Ele diz, toda essa criação vai envelhecer como um vestido. E ele diz assim, qual manto enrolarás? Eles serão mudados. Tu és o mesmo, teus mãos jamais tem fim. Ou seja, essa realidade ela permanece enquanto Deus quiser que ela permaneça. No dia que o tempo chegar em que no seu propósito disser assim, já deu, agora é hora de mudança, ele simplesmente vai pegar toda essa realidade e enrolar como um tecido e mudá-la. A realidade se fundamenta em Deus. Então, em termos de realidade, é isso que ele está falando. Aí diz que tem um outro termo aqui que precisa ser esclarecido, que é o levar em conta. Quando ele está falando levar em conta a realidade, ele diz que essa expressão não significa visualizar ou imaginar, e imaginação não é fé. Opa, que é legal. Porque muita gente imagina que Deus é um fruto da sua imaginação e almas muito imaginativas podem imaginar que precisam de Deus. Ou que a pessoa que tem fé é aquela pessoa que consegue visualizar Deus no seu coração. Não. Imaginação não é fé. Ele diz que esses conceitos não são apenas diferentes, mas são diametralmente opostos. Por quê? Porque a imaginação
ela é baseada em fabricar imagens irreais, imagens que nós tiramos da mente e tenta dar a essa imagem criada na mente um toque de realidade. Esse é o poder da imaginação que o Senhor Deus nos deu também. Nós podemos imaginar realidades, mas isso aí não é fé. Você pode imaginar o que for, mas isso não necessariamente vai um dia se tornar concreto, real. Mas a fé, diferente da imaginação, ela não cria nada, né? Pelo contrário, não cria, mas ela leva em conta aquilo que já existe. Então, aquele que anda por fé, ele vai levar em conta aquilo que Deus criou e vai considerar aquilo como fruto da mão de Deus. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E aí, de novo, lembra? A fé ele vai olhar para tudo e vai dizer assim: o Senhor é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A fé ela não vai criar nada na sua imaginação, na sua mente. Ela vai levar em conta aquilo que Deus já tem falado para o seu coração. O homem de imaginação, ele entende que o que está na mente dele se tornará real. Mas a fé ela não parte pelo princípio. A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Você não sabe ou você ainda não viu aquilo concretamente, mas você tem fé que no Senhor aquela realidade vai chegar. Nós temos a esperança da nova vida, né, de nova terra, novos céus, em que habitaremos com o Senhor em justiça para sempre. Ah, isso é imaginação. Não, isso é fé. A fé, ela espera, ela leva em conta aquilo que nos foi falado pela palavra de Deus. Ok? Então, levar em conta é justamente isso daí, em relação à fé. Então, ele diz assim, Deus e o mundo espiritual são reais. Então, você tem que levar em conta isso daí. Podemos aceitá-lo com tanta certeza como nós aceitamos este mundo material em que vivemos. E aqui nós temos o material versus o espiritual. E ele vai dizer que as coisas espirituais estão presentes aqui, bem presentes, exigindo a nossa atenção, desafiando-nos a que depositemos nelas toda a nossa confiança. Então, é fácil crer no material, é fácil levar em conta a realidade material, por quê? Porque nós vivemos, né, todos os nossos 5 sentidos apelam para essa realidade material em que nós vivemos. A nossa dificuldade é que, por sermos seres criados nessa realidade concreta, material, nós acabamos nos adaptando, nos habituando a ela como se fosse a única realidade existente. E depois vai dizer que nós habitualmente pensamos no mundo visível como sendo o mundo real e duvidamos da realidade de qualquer outro mundo. E ele diz assim, não negamos a existência de um mundo espiritual, mas duvidamos que seja real, no sentido que entendemos esta palavra. Então, esse é o ser humano. Aí volta aquela ideia que muitos têm a ideia de Deus como ideal, até entendem, aceitam a ideia de um Deus, mas esse Deus ele não é concreto. Esse Deus pode ser um ideal filosófico e pode ser fruto da imaginação. As pessoas, por viverem nesse mundo decaído e por estarem sob a maldição do pecado, elas olham e dizem assim, não, se existe um mundo real. Né? Se há algum mundo real, tudo bem, até eu aceito. Mas esse mundo que ela aceita, muitas das vezes ela aceita pela imaginação ou simplesmente por um conceito de familiaridade. Mas ela não aceita como real no sentido que nós usamos para essa nossa realidade concreta. Por quê? Porque os nossos sentidos vivem nessa realidade dia e noite, o tempo inteiro, durante toda a nossa existência. Essa realidade material, concreta, ela fala conosco pelos nossos sentidos. Nós não temos como fugir disso daí. Né? E o pecado, de alguma forma, ele obscureceu o nosso coração de tal maneira que todos vai dizer que nós não podemos mais entrever aquela outra realidade, a cidade de Deus, que Agostinho falou, essa realidade que está ao nosso redor. E aí nós somos dominados pelo mundo dos sentidos. E o visível, ou seja, aquilo que nós podemos ver, sentir, cheirar, ele torna-se inimigo do invisível. E o temporal é inimigo do que é eterno. Essa é a maldição que foi herdada por todos os membros da infeliz raça de Adão.
2 Coríntios 4, 17 a 18, está escrito o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Até ok. Ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Aqui nós temos material versus espiritual. É a realidade que nós vivemos material, que nós não podemos fugir desse mundo, mas agora, como filhos de Deus, com novas faculdades que nos foram dadas, faculdades espirituais, nós agora não andamos só pelo que nós vemos, nós não andamos, nós não nos atentamos nas coisas que nós vemos como se fossem de fato as últimas coisas, mas naquelas que não se veem por esses olhos materiais ou pelos olhos da imaginação, mas pelos olhos da fé. Porque essas coisas que nós vemos vai passar, são coisas temporais. Mas as que não se veem, as que são percebidas pela faculdade espiritual que nos foi dada, a regeneração, essas sim são eternas. Então nós vivemos num dilema de vivermos agora como filho de Deus num mundo concreto, que é um mundo de Deus, que Deus nos deu para habitar, para viver, mas ao mesmo tempo nós temos agora uma outra visão dessa realidade. Nós vislumbramos um mundo espiritual que o mundo não pode conceber. E por que o mundo não pode conceber? Porque em João 12, 40, o Senhor Jesus diz assim que cegou-lhe os olhos, falando desse mundo, falando do povo que busca Deus, mas de fato não tem um coração voltado para Deus, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isso aqui é lá de Isaías, uma passagem de Isaías, em que as pessoas não têm como se salvar por si mesmo, porque seus olhos estão cegos, seu coração está endurecido, eles não conseguem ver a realidade espiritual de Deus com os olhos, eles não conseguem entender essa realidade com o coração, e por isso eles não podem se converter e não serão curados por Deus. Enquanto Deus não mudar essa nossa realidade em termos de pecado que vivemos e nos dá agora o status de filhos de Deus e nos imbuir dessas novas faculdades, nós continuaremos a sermos dominados por essa realidade visível e acharmos que ela é a única realidade que existe. Mas aí tem que lembrar que o espiritual também é real. Por quê? Porque no cerne, no núcleo da nossa crença cristã, existe a crença no invisível. O objeto da fé cristã é uma realidade invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Houve uma época em que Deus encarnou e viveu entre os homens, mas até ali tem um momento em que Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o Senhor diz assim, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, a realidade espiritual que você quer ver, basta olhar para mim nessa forma concreta, aqui, como um homem. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas a realidade, ela é invisível, mas os olhos da fé conseguem vê-la. Então, a nossa crença fundamental, em termos de revelação pessoal com Deus, é uma realidade invisível. Então, o nosso modo incorreto de pensar, que é influenciado pela cegueira do nosso coração, pela constante presença dessas coisas visíveis, ela agora é modificada quando da salvação. E as pessoas não conseguem conceber isso, por quê? Porque elas vivem nessa realidade decaída do pecado. Elas continuam a ver uma grande dissociação entre o que é espiritual e o que nós chamamos de real. E todos vão dizer, olha, não há divergência entre o real e o espiritual. E uma das partes mais legais desse capítulo é quando ele diz assim, olha, há uma antítese em tudo, entre o que é real e o que é imaginário. São coisas aqui contrárias. Entre o que é espiritual e o que é material, são contrárias. Entre o que é o temporal e o que é eterno. A antítese aqui também, mas ele diz assim, mas jamais entre o que é espiritual e o que é real. Por quê? Porque o espiritual também é real. Essas coisas não são contrárias entre si, não são termos paradoxais. A realidade espiritual, ela também é real. O espírito é contrário à matéria, mas o espírito não é contrário à realidade. A realidade, ela é espiritual também. O espiritual também é real.
E isso é importantíssimo para nós cristãos. Por quê? Porque nós não podemos fazer uma dissociação, uma dicotomia entre o mundo espiritual de Deus, no qual Deus habita, e o mundo das coisas nas quais vivemos. Essas duas realidades estão presentes. A realidade espiritual que muitas vezes nós achamos que é uma coisa meio, sei lá, vazia, meio esfumaçada, ela é real, completamente real. E ele vai dizer assim, olha, é necessário que retiremos nossos interesses do que é visível e os transfiramos para o que é invisível, pois a grande realidade invisível é Deus. O autor de Hebreus ele vai escrever assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, você se aproxima de Deus, você não consegue ver a Deus. E a palavra é creia pela fé. A fé que foi te dada do alto, que Deus existe. E não é só a existência dele que é interessante, é que ele também recompensa a todos os que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. A própria recompensa é o Senhor. E todos vão dizer que isso é o básico da fé. E é dali que nós podemos elevar às alturas sem limites. Credes em Deus, disse o Senhor Jesus, crede também em mim. Então você não pode crer em Deus sem crer em Jesus. O espiritual também é o que? Real. E agora, claro, quando a gente fala em realidade espiritual, realidade real, concreta, assim, todas as vezes a gente começa a tentar ver como, vamos dizer, dimensões separadas no dia a dia. Mas o apóstolo falando sobre a luta que nós travamos contra as pessoas, contra a dificuldade desse mundo, ele diz o seguinte, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ora, ele está dizendo, nós vamos encontrar pessoas que não creem em Deus, vamos encontrar pessoas que nos perseguem, que perseguem-nos por sermos discípulos do Senhor. Nós vamos ter dificuldades pelo nome de Cristo. Nós seremos odiados de todos. Mas, notem, não odeiem as pessoas, porque a realidade maior, essa realidade desse ódio existe, mas há uma realidade que é superior a essa. Porque a nossa luta não é contra pessoas, ainda que elas lutem conosco. Nossa luta não é contra sangue e carne, ainda que eles se matam conosco. Mas há uma realidade maior por trás dessa, e ele vai dizer dessa realidade dos principados e potestades, dos dominadores desse mundo de trevas. É essa a luta que está por trás. Então, Paulo olha para essa dificuldade que os cristãos têm, essas perseguições, a dificuldade de viver a vida cristã no dia a dia, e diz assim, há uma realidade espiritual maior do que aquela que nós simplesmente vemos, e não vamos limitar a essa dificuldade toda simplesmente um problema entre relações humanas. Ou seja, a realidade espiritual, ela é não só real, mas parece que dá a impressão aqui para Paulo que ela é até mais real que a nossa realidade, vamos dizer aqui, concreta. Vocês lembram daquela passagem lá de Eliseu e seu moço? Eles estavam ali cercados pelo grande exército, se não me engano, Senaqueribe, não lembro direito. E o moço ali de Eliseu disse, a gente vai se acabar, vamos morrer. Olha esse povo todo, vamos ser arrasados. E o profeta disse, olha, quem está conosco é muito maior do que quem está com eles. E aquele moço, na sua incredulidade, não conseguia ver, e o profeta ora para Deus, abre os olhos dele. E ele abre, os seus olhos espirituais são abertos, e ele vê a realidade maior que se apresenta dentro desse plano de realidade material em que nós vivemos. E ele vê ali os exércitos de Deus ao redor. Aquele exército todo humano, fichinho para isso. A realidade espiritual, ela é real, o plano espiritual não só é real, como provavelmente, do ponto de vista da Bíblia, ele é até mais concreto. Mas os homens perdidos no pecado, eles estão cegos para isso. E todos, ele continua aqui nessa página, ele diz assim, se verdadeiramente, eu queria ler essa parte inteira,
Se verdadeiramente desejamos seguir a Deus, temos de procurar ficar fora do mundo. Digo isso perfeitamente cônscio de que a expressão tem sido aplicada aos crentes pelos filhos desse mundo em tom de zombaria. Pois que assim seja, todo homem tem que escolher o seu próprio mundo. Se nós que seguimos a Cristo com todos os fatos perante nós e sabendo onde nos encontramos, deliberadamente preferimos o reino de Deus como nossa esfera de interesse, não vejo razão por que alguém teria o direito de levantar qualquer objeção. O outro mundo, que é objeto do desdém dos homens deste mundo e tema das canções zombeteiras dos bêbados, é o nosso destino, por nós escolhido com todo empenho e o objeto dos nossos desejos mais elevados. Porque é essa realidade que vai permanecer. Quem é a realidade mais concreta? A que passa é a que permanece. Quem vai permanecer é a realidade de Deus. Essa realidade material, do jeito que ela se encontra agora, manchada pelo pecado, ela vai passar. Ela vai passar, ela é temporal. Nós esperamos uma realidade que é eterna. E o outro mundo, meus irmãos, é agora. Não vamos imaginar que existe essa outra realidade espiritual, mas que um dia só ela vai se revelar. Então nós temos que evitar esse outro erro comum de afastar o outro mundo, esse mundo espiritual, para um lado, deixando para o futuro distante, para que ele, pois ele não se encontra no futuro. Tá? Esse mundo aí não se encontra no futuro, mas sim no presente. E isso é importante para nós, porque a palavra de Deus em Mateus 28, 20, parte B, o Senhor Jesus, suas últimas palavras ali no Evangelho de Mateus, ele diz assim para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é que, olha, um dia quando vocês morrerem, lá no futuro, quando terminar todo o juízo, vocês vão se encontrar de novo comigo. Não, eu estou com vocês todos os dias. Essa realidade espiritual da minha presença nunca se afastará de vocês. Não é coisa para o futuro, é para agora. Então isso é importante para nós. Por quê? Porque o paralelo com o nosso mundo físico é algo importante. Nós temos o mundo físico, nós temos o mundo espiritual e eles estão coexistindo. E o mundo espiritual é tão concreto quanto. E aí, todo vai dizer que o autor da Epístola de Hebreus, ele usa sempre o tempo presente quando ele fala dessa realidade. Olha o que ele diz aqui em Hebreus 12, 22 e 24. Nós temos chegado ao Monte Sião, e a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O autor de Hebreus está dizendo, olha, um dia vocês chegarão ao Monte Sião, um dia vocês chegarão a Jerusalém Celestial, um dia vocês encontrarão as incontáveis hostes de anjos. Vai dizer, já chegaram, vocês têm chegado ao Monte Sião. O outro mundo é agora, para os cristãos é agora. Todas essas coisas aqui, nesse versículo, são contrastadas de um modo muito bem tangível. Né? Ele está falando aqui desse encontro com as hostes, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, o mediador, tudo isso nós já chegamos. Então, toda vez não poderíamos concluir então que da mesma forma que as realidades do Monte Sinai foram percebidas pelos sentidos, igualmente as realidades do Monte Sião são captadas pelas faculdades da alma. Então, certo, não é isso? Sim, é isso daí. Isso não é imaginação, não é algo que a nossa mente está imaginando, mas é que a fé que habita em nós e que foi nos dada do alto nos leva a esta realidade e o nosso coração confere realidade espiritual com espiritual. Para pessoas que não usam, que nasceram sem essas faculdades, eles vão se enfraquecendo com o tempo. Mas para os cristãos, depois do toque de vida, todo vai dizer assim, essas faculdades ficam bem vivas e capazes de ver e ouvir claramente. Amém. E aí, já estamos finalizando, eu tenho que compreender a Deus. E esse Deus que se manifesta ao coração
dos seus filhos. Então, termina assim, quando passamos a concentrar a nossa vida em Deus, as coisas do Espírito vão começar a tomar forma perante os nossos olhos, os olhos da nossa alma. Ele diz assim, a obediência à palavra de Deus é que traz ao nosso íntimo a revelação da divindade. Você não pode ter uma experiência pessoal com Deus que esteja separada da palavra de Deus. Não tem como. É a partir da palavra de Deus que nós temos contato com o nosso Senhor e passamos a conhecê-lo e desejamos estar na sua presença sempre. Buscamos a Deus em oração e nessa busca nós somos consolados pelo seu Espírito. E ele diz assim que isso nos concede uma aguda percepção e nos capacita a ver a Deus, como ele próprio prometeu aos limpos do coração. E uma nova consciência de Deus tomará conta de nós. Começaremos a provar, a ouvir, a sentir no íntimo o Deus que é a nossa vida e o nosso tudo. E à medida que for aumentando a nossa capacidade espiritual, Deus se tornará o nosso tudo e a sua presença será para o cristão glória e enlevo. Isso é compreender a Deus. Em João capítulo 14, o Senhor Jesus ele fala palavras aqui que são maravilhosas. Olha o que ele diz em João 14, 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O próprio Deus que se manifesta em nossos corações passará a fazer morada em nossos corações. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Essa é a realidade do Espírito de Deus. Onde é que ele vai se manifestar? Vai se manifestar a nós, numa visão para a igreja toda? Não. Cristo se manifesta no coração dos seus discípulos que obedecem à sua palavra. Cristo se manifesta, ele e o Pai, por meio da ação do Espírito Santo, no coração daquele desejoso por compreender cada vez mais a Deus. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra, disse o Jesus. Meu Pai o amará. E nós vamos fazer a nossa casa, a nossa morada nele. Ou seja, por onde nós andarmos, o Espírito de Deus estará habitando em nós. Não há compreensão maior do que essa, meus irmãos. Não há forma de maior intimidade do que ter Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, habitando em nossos corações. E que assim seja, que nós possamos crescer na compreensão de Deus, que não é a compreensão desse mundo. Esse mundo é limitado. Esse mundo só consegue ver as coisas em que seus sentidos podem ver, sentir, tocar, cheirar, provar. Mas ele não pode ir além disso daí. Os sentidos dos cristãos vão além. Eles tiveram as faculdades exercitadas para não só perceber o que é mal, mas o que é bom também. Não só para perceber o que é bom, mas também o que é mal. Não só para poder dizer existe um Deus, mas para poder experimentar a presença desse Deus. Não só para ver esse mundo como ele se apresenta, mas ver como Deus vê esse mundo pelos olhos da fé. Isso é compreender a Deus que é manifesto nos nossos corações. E aí nós terminamos com a oração do nosso irmão, 12 dias, se Deus permitir, estaremos ali, na graça com Cristo Jesus e com nossos irmãos e com Ele também. E ele ora, e eu gostaria de orar essa oração com todos nós aqui. Ele diz assim: ó Deus, revigora todo o poder dentro de mim, que eu possa compreender as coisas eternas. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Dá-me aguda percepção espiritual. Capacita-me a provar-te e a saber que és bom. Torna o céu mais real para mim, do que qualquer coisa terrena jamais foi. E isso, Senhor Deus, nós pedimos para nós, nesse dia, nesse momento. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para te ver, para te compreender.
para te adorar e teu nome ser glorificado em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Está aberto. Perguntas, respostas. Se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser trazer algo, está aberto. Eu tenho uma dúvida. Liga lá. O cristão, ele é despertado para a outra realidade, no caso, a realidade espiritual, certo? Sim. Então, agora ele tem duas realidades. Tá, vou chamar de natural, que é essa que a gente vive, né? E a espiritual. Devido ao pecado ainda existir nele, se por acaso ele não exercitar as faculdades espirituais, o pecado pode fazer com que ele venha a desacreditar dessa realidade espiritual? Você está falando do Filho de Deus? Oi? Você está falando do Filho de Deus ou de alguém que ainda não foi regenerado? Não, de alguém que foi regenerado. Perdão? De alguém que não foi. De alguém que foi regenerado. Olha, alguém que já foi regenerado, já lhe foi dado o Espírito de Deus. Ele tem capacidade para isso. Ele tem as faculdades. A questão é exercitar essas faculdades. Em Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai falar que alguns cristãos, com o decorrer do tempo, de alguma forma, eles ficaram em uma certa inanição espiritual. Dado o tempo decorrido em que eles deveriam já ser mestres, eles ainda tinham necessidade de receber leite. Ele está falando ali de uma realidade espiritual. Ou seja, eles tinham que de novo aprender os rudimentos básicos da fé. E eles não eram mestres. Ou seja, eram crianças novamente. Eles não tinham as faculdades exercitadas para reconhecer o que era mal para eles. Porque o bom é fácil reconhecer. Porque nós devemos crescer a ponto de ter as nossas faculdades exercitadas para reconhecer não somente o que é bom, mas também o que é mal. É interessante essa passagem de Hebreus. Por quê? Porque uma criança, ela facilmente ela consegue saber o que ela gosta. O que ela gosta é o que ela quer. É fácil ela reconhecer o que é bom para ela. Mas ela não tem capacidade para reconhecer o que é mal. Ela vê lá um chocolatinho, ela quer comer, é gostoso. Você vai dando, ela vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Ela não consegue perceber que se ela comer demais, ela vai passar mal. Ela não tem as faculdades exercitadas para isso, ela ainda é incipiente. E o autor de Hebreus está usando essa ideia para os próprios filhos de Deus. De alguma forma, eles não se alimentaram, eles não cresceram no conhecimento de Deus, eles não estavam crescendo à plenitude da estatura de Cristo, e eram crianças espirituais. Então, sim, as faculdades não estavam exercitadas. E você vai encontrar muito crente nesse sentido que é incapaz de diferenciar o que é mal e o que é bom para si. Ele consegue perceber que Deus é bom, ele consegue perceber que estar na igreja é uma bênção, ele consegue até gostar de ir para acampamentos, ele gosta de ouvir alguns pregadores. O que é bom, ele até tem facilidade, diz, isso é bom. Mas ele não tem a capacidade para dizer não para vários tipos de situações, para vários tipos de pecados. E ele não tem entendimento para reconhecer quando essas realidades se chocam com a própria realidade espiritual de Deus. Ele se confunde, ele não tem capacidade para isso. É interessante que ele tem a potencialidade, porque ele tem o Espírito de Deus, estamos falando de crentes. Mas as capacidades não foram exercitadas. As faculdades estão ali amortecidas. É o que todos usam nesse capítulo. Estão amortecidas. Então, sim, meu irmão, é possível sim você ter filhos de Deus que têm uma capacidade baixíssima para compreender a realidade que nos cerca, essa realidade espiritual. E tem outros que são até mais infantis, que acham que toda a realidade ao redor é puramente espiritual e veem coisas que, na verdade, não são reais. E aí, na verdade, também é criança, porque criança que gosta de imaginar muitas coisas. Não é imaginação algo que nós devemos usar para criar realidades espirituais. A realidade espiritual ela sempre existiu. Nós a vemos pelos olhos da fé e nós exercitamos nossas faculdades, em primeiro lugar, pelo estudo da palavra de Deus. Esse estudo nos leva, primeiro, ao conhecimento de Deus e, segundo, nos leva
a ter essa capacidade cada vez mais afiada. E eu gosto muito dessa parte de Hebreus. Está exercitada a tal ponto que é capaz de reconhecer o que é bom e o que é mal. E o mal é que é mais complicado. Como filho de Deus, a pessoa é filho de Deus, ela está na igreja, ela está ali louvando, ela está estudando a palavra. Aí, de repente, ela tem um problema na sua vida pessoal, sei lá, podemos pensar no casamento, podemos pensar filho com pai. Vamos pegar um casamento que é mais fácil. De repente ela diz assim, olha, já deu, eu quero ser feliz, né? Eu não aguento mais, eu quero viver uma outra vida. Ela quer o que é bom, mas ela não consegue perceber o mal dessa atitude que vai contra uma realidade clara de um mandamento, claro da palavra de Deus para aquela pessoa. Ela até consegue ver o que é bom para ela, ela quer uma vida melhor, eu quero ser feliz. Mas mesmo que para isso eu tenha que sacrificar a palavra de Deus, é criança. Ela não tem faculdade exercitada a ponto de reconhecer o que é bom e o que é mal. Só vê o que é bom para si, o que é confortável, o que lhe traz felicidade a curto prazo. Então é isso daí. Você pode aplicar isso em vários casos da vida cristã. Ok? Deu para entender? Muito obrigado. Deu sim. Aí. O que mais? Gente, é um assunto muito grande, muito grande. Tem muita coisa aí legal nesse assunto. Professor Kelso? Pode falar, Márcia. Eu gostaria de compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, né? O estudo me impactou bastante, esse capítulo, porque eu sou professora de História, sou da área de Ciências Humanas, né? Então, assim, toda aquela questão que o senhor colocou, né? Exibicionismo, dialética, é o que tem, né? Nessa área. Sim. E aí, o que acontece? Nas últimas eleições, 2018, né? Eu tinha o meu posicionamento, né? E acabou que eu entrei assim numa discussão no grupo da escola e defendi assim o meu candidato, assim, não porque eu tinha assim tanta convicção dele, mas para mim naquele momento era a opção e tal. Sim. Mas assim, eu acreditava que aquilo era de Deus, era o candidato de Deus e tal. E aí o que acontece? Eu acho que naquele momento imperou em mim um exibicionismo, né? Eu acho assim que, nossa, tudo que foi falado hoje, assim, até que realmente a sabedoria do homem é loucura aos olhos de Deus, né? E porque semana passada aconteceu uma nova situação também no grupo da escola por conta de um acontecimento nas mídias e tal. E eu fiquei calada porque eu não quero mais assim, eu não sinto mais essa necessidade, né? Essa necessidade de estar entrando nesses embates, de estar porque na época das eleições, eu senti que eu fiquei muito assim desacreditada por alguns colegas, porque eu sou de história, né? Então, nossa, qual é o posicionamento dela? E hoje eu me sinto muito provocada às vezes, assim, mas eu procuro não entrar. Exatamente porque, ao ler esse capítulo, eu vi, né, o que Tozer fala, que o cristão simples e sincero, né, ele é taxado de alienado. Ele é taxado de desprovido de inteligência, né, ignorante. Então, assim, eu queria falar isso. Eu queria realmente, como se fosse assim, um testemunho, compartilhar isso, que está me fazendo bem, né? Está me fazendo bem, porque eu acho que isso seria aquilo que ele chama, né, que o Tozer chama de como conseguir, né, essas faculdades, né? Quais são as faculdades que a gente tem que buscar, né? Então, isso tem me ajudado muito, assim. Outra coisa, posso falar mais uma coisinha? Esteja muito à vontade. Tá bom. Então, assim, quanto à questão da forma como as pessoas imaginam Deus, né? É assustador, até porque nós, como cristãos, a gente tem que se preocupar com a salvação das pessoas, com a salvação da alma delas. Então, a cada dia que passa, a gente percebe mais o tanto que as pessoas imaginam Deus, idealizam Deus como querem imaginar, pegam um versículo, pegam um trecho de um louvor. Então, assim, isso também, principalmente assim, nesse período, a gente está percebendo muito. Então, a gente não pode assim, perder as oportunidades, né? E orar muito, né, professor Kelso, porque
Isso também eu comecei a enxergar de uma forma assim, né? Com essa leitura desse capítulo, percebi muita coisa. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Oi. Mais alguém? Bem, estamos indo aí, né? Estamos para o capítulo. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. Hein, Kelson? Oi. É interessante mesmo aquilo que tu chamaste a atenção lá, né? Que quando ele fala daquelas coisas que são antíteses, né? E ele diz que o espiritual não é antítese do material, né? Do real, né? Do real, né? Sim. Então, assim, é uma realidade maior, né? É bem interessante mesmo aquela colocação dele da gente pensar nisso, né? Que não são coisas. Uhum. Não são coisas que estão em lados opostos, né? Uhum. E quanto ao tema dessa semana, né? Vou aproveitar um gancho aqui, que foi a conversa logo no começo aí, com o Vitor, né? Então, uma coisa que tem assim, que eu tenho vivenciado esses dias é que tem que aprender inglês. Aí o cara começa a se dedicar a aprender inglês, né? Eu tenho que aprender outras linguagens de programação. Aí o camarada arruma tempo. Aí chega nessa, né? Eu tenho que conhecer Deus. E isso precisa de dedicação. Né? Tempo e dedicação. Né? Eu estava lembrando lá de Provérbios, que os primeiros capítulos, né? A sabedoria é apresentada como ser de Deus, né? E ele nos clama isso, né? Ele diz assim, né? Se clamares por entendimento, por inteligência e por entendimento alçarás a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, né? Então, quando nós nascemos de novo, nós temos toda uma jornada pela frente. O problema é que às vezes dá um prego no carro e a gente entra num negócio assim que é bem difícil, que é a inércia espiritual, né? Sim, é verdade. Que para sair dela É muito difícil. Falou uma verdade. Então, depois que a gente entra nessa inércia assim, né, a gente se toca para as outras necessidades que nós temos, nós investimos tempo, mas nessa que é primordial, a gente não consegue, não anda. Então, a vida, tem que ter a vida cristã, um choque, né? Ela tem um paralelo com a vida biológica, né? Ela admite crescimento. E ela tem fases de crescimento, ainda que na vida biológica esse crescimento independa de nós, você vai crescer de qualquer jeito e depois você vai envelhecendo. Esse paralelo ele para um pouco aí na vida cristã. Porque na vida cristã você vai crescendo sempre, mas esse crescimento admite velocidade e diferença. E aquela história, quem não se alimenta não cresce. Do ponto de vista espiritual, o nosso alimento é a palavra de Deus. Ele é alimento, ele é mais doce do que o mel. Ele é a palavra da vida, ele é o pão da vida que nos alimenta. E esse alimento não é só para o conhecimento de Deus, como eu falei, ele também é para o crescimento da nossa alma. Quanto mais nós nos alimentamos, mais nós crescemos e, claro, mais necessidade nós temos de conhecer o nosso Deus. É por isso que não dá para você conhecer a Deus do ponto de vista espiritual, independente da palavra. Muitas igrejas ditas cristãs, que são baseadas simplesmente em experiências ditas espirituais, mas que são completamente separadas da palavra de Deus, elas são terríveis para a alma do cristão. Se há cristão ali vivendo naquilo, ele vive no engano ou ele vive numa vamos dizer, uma situação que ele não é alimentado, ele não é só analfabeto bíblico, ele é subnutrido espiritual. Então ele está vivendo ali, ele acha que está muito bem, porque o seu corpo está bem nutrido, vamos dizer, mas se nós pudéssemos ter uma lente capaz de ver o estado e o crescimento das nossas almas, talvez nós nos assustaríamos bastante com a nossa situação pessoal. Há um paralelo, mas esse paralelo não é exato, né? Você não tem como, vamos dizer, parar o crescimento, mas ele pode ser sim desacelerado bastante e
Muitos cristãos acabam morrendo ainda com uma estatura espiritual bem pequena, bem mendiga, sem ter aquela alegria de ter experimentado a presença verdadeira de Deus já no agora. Aqui. É isso. Sim. Eu queria até pegar o gancho aí do que o Tony falou, porque, assim, de fato é um grande problema para quem é da área de TI, porque o mundo de TI, tipo, ele se altera muito rápido. Sei lá, tipo, em 3 meses já tem algo novo e você precisa estar sabendo aquilo. Para você ser produtivo, etc e tal. E o que ele falou é exatamente aquilo que eu passo. Exatamente. Eu dedico muito tempo para minha área. E não dedico tanto tempo para as coisas espirituais. No caso, exercitar as coisas espirituais. Não que eu não faço, eu faço. Mas é pouco. E aí fica nesse embate, porque, tipo, poxa, eu poderia me dedicar mais, mas a realidade, tipo, me puxa. E, tipo, não, cara, tu precisa focar aqui porque, cara, tu precisa ganhar mais dinheiro, tu precisa evoluir mais, tu precisa pra te, enfim, lidar com a realidade que tu tá vivendo. E aí, por vezes, aquilo vai te enfraquecendo e não te enfraquece do dia pra noite, vai te enfraquecendo aos poucos e é até uma estratégia mais fácil pra te derrubar. E aí, tipo, dos piores momentos que eu tive como cristão, foram esses momentos em que eu fiquei mais ligado à realidade, vou chamar de natural, do que à realidade espiritual. Então, assim, pra mim é um desafio muito grande mesmo. E você vê que o tempo dedicado a aquilo que você quer aprender, você aprende, né? Você tem resultado, né? Exatamente. Imagina assim, né? Se nós ouvíssemos o convite do salmista, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. A gente ia chegar na mesma conclusão, né? A gente ia começar a experimentar, rapaz, é bom demais. Por que eu não fiz isso antes? Exatamente. Tem algo que eu fico pensando, já foi no começo da pandemia, acredito eu, mas eu, tipo, me imaginei com 80 anos de idade numa cama de hospital. E nessa imaginação que eu tive, eu fiquei olhando para trás, tipo, cara, será que eu vivi para a glória de Cristo? Será que o que eu fiz valeu a pena? E aquilo pesou muito em mim. Porque até então eu me dedico absolutamente para minha área e para o mundo real aqui, né? Vamos dizer assim. E é uma grande, assim, dificuldade e, em certo ponto, causa muita tristeza, entende? Causa muita tristeza. Porque a gente se cobra, eu pelo menos me cobro muito, tipo, poxa, eu poderia ser mais dedicado nisso o tanto quanto eu sou na minha área. Ok. Hoje estamos no dia dos testemunhos aqui. E assim, né? O resultado mais palpável disso, dessas coisas, né? De conhecer a Deus, é descanso. Quanto mais você conhece Deus, quanto mais você vai crescer, né? Na graça e no conhecimento dele, mais você vai experimentar o que é descansar nele, né? Por mais que a gente esteja trabalhando, ou toda outra atividade qualquer, mas a gente vai aprender a descansar. Sim. Aquele estágio que aquele homem queria lá, aquele homem rico, né, que investiu lá, que o senhor usou na parábola, né? Então, quando ele alcança o que ele quer, ele diz para a alma dela: minha alma, agora descansa. Nós conseguimos aquilo que a gente queria, né? Uhum. Só que foi o investimento errado. Então, a gente quer descansar. E a gente quer fazer isso por conta própria. Enquanto que esse descanso está no conhecimento de Deus. Não sei se o Kelso já está dizendo que é para a gente terminar. Não, eu só estou concordando. Aquela você fez isso. Beleza. Ok. Felipe, Anne, querem compartilhar alguma coisa? Eu estava pensando assim, porque enquanto o Rita e o Antônio estavam compartilhando sobre como essa dificuldade de a gente conseguir conciliar a nossa rotina, né, nossa vida com a leitura diária da palavra, a oração, né? E eu lembro que
ano passado, né, quando começou a pandemia, foi justamente o contrário. Eu tinha tanto tempo e eu percebi que, na verdade, a rotina era menos uma desculpa, né, para não ter aquele tempo. Porque eu tenho tempo agora, tempo de sobra, mas eu não estou fazendo isso. Eu não estou lendo a palavra como deveria, não estou orando. E eu fiquei, caramba, eu achava que era a rotina, né, pesada de passar o dia fora de casa e tal, mas eu vi que, na verdade, era prioridades, né? Uhum. Não que eu tô falando que eu não tenho prioridade nisso, mas eu percebi isso na minha vida, né? Tipo, eu não gastava aquele tempo porque eu realmente não priorizava, porque tempo eu tinha. Nem que eu pudesse acordar 10 minutinhos mais cedo, ou então entre uma aula e outra, né? Tinha um tempo. A questão era realmente organização e prioridades, né? E eu fiquei pensando nisso quando eles estavam falando. Outra coisa também que eu gostei muito desse capítulo, que eu achei bem interessante, inclusive eu até comentei com algumas colegas essa semana, é dessa questão da realidade, né, tipo, de como a gente acha o espiritual muito longe, assim, ou então muito no ideal, vamos dizer assim, né? E ela uma até comentou assim, a gente acha o céu tão longínquo, tão inalcançável, assim, lá longe, tipo assim, só quando estiver perto de morrer, que é o momento que eu vou desejar o céu, então eu vou ter uma certa expectativa, né, ou pensar mais sobre isso. E eu fiquei pensando, cara, esse imaginário que a gente tem, né, do céu como sendo algo um pouco inalcançável, como não é visível, a gente não tem essa realidade, né, então parece cada vez mais longe. E a gente sempre deixa para pensar, parece que isso no final da vida, quando já não tem mais nada para fazer, é o momento de você pensar no céu. Agora, eu vou aproveitar a minha vida. Quando chegar o momento certo, eu penso no céu. E o Tozer fala justamente o contrário, né? Como a gente precisa ter essa percepção do agora. O céu é o agora, né? Tipo, eu não posso achar que é só no futuro, mas eu tenho que ter essa ideia de que ele é o agora. Esse foi o que mais me chamou a atenção também nesse capítulo, né? E é uma coisa que eu acho que eu tenho dificuldade por causa dessa nossa percepção de achar que é só o material que é importante, né? A gente está vendo ali, é mais fácil. Enquanto que o céu que a gente não consegue ver, é mais difícil de a gente ter noção, né? Uhum. É isso mesmo. Isso mesmo, Ania. Isso mesmo. A pandemia veio para derrubar esse mito que a gente não tem tempo. E pior, né? Quanto Verdade. mais tempo, menos a gente faz, né? Terrível isso daí, terrível. Mas você tocou num ponto aí, que eu acabei lembrando, que por mais que o homem negue essa realidade espiritual, ele não consegue negar a realidade metafísica da vida. Então, quando ele vai envelhecendo, ele sabe que a morte está se aproximando. E a grande maioria das pessoas, mesmo os ateus, eles começam a desenvolver algum tipo de espiritualidade, porque de alguma forma a proximidade da morte nos força a ver essa realidade extra, além, ulterior à nossa que nós vivemos. Porque é uma realidade metafísica. Não acredito em realidade espiritual, mas você vai viver uma experiência metafísica, você vai morrer, cara. E a morte nos força a isso. Tem muita gente que diz, não, quando eu ficar mais velho, eu me volto para isso, né? Eu já vi muita gente velha se voltando, então tudo bem. Mas isso é uma falácia, porque a nossa mente ela é cauterizada por causa do pecado, nossos olhos são cegos por causa do pecado. E a idade, o tempo, na verdade, é um inimigo para nós. Ele não nos facilita. Alguém vai dizer assim, não, quanto mais idade, mais experiência. Mas, na verdade, o tempo não está a nosso favor. O tempo, ele luta contra nós. Então, tem gente que pensa assim, quando fica mais velho, está tudo bem. Mas o perigo maior é que, quanto mais velho, mais chafurdado no pecado, a pessoa fique mais habituada aos confortos e aos prazeres desse mundo, ela se torna. Então, a sua consciência, do ponto de vista puramente humano, se nós não considerarmos ali a ação soberana de Deus, é cada vez mais difícil para ela olhar. Ela percebe que há uma realidade além, porque é a realidade metafísica da morte, é a grande experiência da vida é a morte. E aí a pessoa acha que, pela proximidade da morte, ela pode fazer mais obras sociais, ela vai comer melhor, ela vai olhar melhor para o meio ambiente, ela vai ser mais agradável, como se por isso lhe desse um direito a ter talvez um passe livre para uma realidade que ela nunca teve. Então, realmente chamou a atenção. Eu me lembrei disso quando você estava falando. E é interessante, né, Kelso, que uma das atitudes, né, é o negacionismo, né? É uma das coisas que você pode desenvolver quando chega nessa fase é combater isso negando, né? Isso não existe.
Quando ele sabe que existe, mas ele quer negar, né? Uma das atitudes que ele pode ter. Isso. Meus irmãos, vamos encerrar por aqui? Vamos. Estava muito bom. Foi bom ver todo mundo aqui conversando. Felipe ficou quietinho, acho que ele está cheio da semana passada, que deu estudo. Ele escreveu só aí. Alguma coisa, né? Márcia, muito obrigado pelo testemunho. Viu? Eu que agradeço, gente. Boa noite. Ei, Márcia, Oi, querido. tem Tudo bem, uma irmão? coisa. Tudo bem, é só para tu ficar mais assim, né? Tem algo que se aproxima aí que parece que vai ser pior do que a pandemia. Sério. Vai ter a eleição ano que vem. Pois é, menino, mas Deus está no controle, né? Vai Deus ser tá no bem controle. polarizado. Sim, sim. O professor Kelso estava falando agora há pouco, né? E eu estava pensando, né? A realidade do reino espiritual. É nisso que a gente tem que olhar, porque se a gente olhar para o que está acontecendo para cá, é muito desanimador, né? Muito desanimador mesmo. Mas Nós temos uma realidade que não foi tratado, né? Porque não é objeto, né? Mas existe a questão do julgamento e do desprezo que há entre os irmãos. Né? De um irmão olhar para outro, assim, esse camarada é pequenininho, né? É coisinha pequena. Então, mas isso aí é papo para outro café. Sim. Meus queridos, vamos terminar com abrindo as câmeras aí, sempre para aquela fotinha legal. E está gravado também. Olha, Felipe. Felipe, com esses olhão dele, parece Esmir. Como é que é o... E Márcia, dá para abrir a câmera hoje ou não? Tá complicado aí. Bom, eu não passei batom não, mas eu vou abrir, peraí. Isso é a realidade das mulheres. Poxa, Sim. eu não passei perfume, mas vai ser assim mesmo. Tá bom. Lá vai, a foto bonita, alegre aí. Foi. Vai. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe. Amanhã é domingo de Páscoa. Vamos lembrar da ressurreição do nosso Senhor. E é por meio dele que nós vivemos. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã tem um domingo abençoado na presença dele. Claro, tem um culto. E a escola dominical, as igrejas já estão abertas. Um abraço para todos. Tchau. Amém. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.